Tem sexos espíritas? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em uma nova existência, a que prefere o espírito que animou o corpo de um homem, animal de uma mulher? É possível? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, o espírito prefere encarnar como homem ou como mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ei, minha amiga, ei, meu irmão, tudo em nossa volta está em transformação. Um minuto já se foi, já não é mais, e é por isso que precisamos mudar. Viver é pulsação com oportunidade de aprender. Uma voz te chama pra florescer. Então vem com a gente, vem meu irmão. O Mestre Jesus há muito tempo ensinou. Todo dia é tempo, tempo de esperançar. De esperançar. Esperançar. Começa de quê? Peraí. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mas... Tá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao programa Esperançar. É com muita alegria que recebemos vocês aqui hoje. Nós, da Mocidade Espírita Ave Luz, invadimos o programa Esperançar. Espero que vocês acompanhem até o final. Antes de ter a nossa prece inicial com Bia e a leitura do Evangelho com Yasmin, vamos chamar a Sofia Brito para cantar pra gente. Você deve se entregar e ser mais um para somar nessa corrente do amor. Parecer difícil, mas se tem um ombro amigo, você pode confiar. Você deve se entregar e ser mais um para somar nessa corrente do amor.
Senhor Jesus, que nós possamos ter um fim de semana tranquilo, Pai. Que possamos absorver todo o conhecimento que o Senhor tem para nos transmitir. Que possamos levá-lo durante a nossa vida e nos tornarmos melhores com Ele. E possamos transmiti-lo para as outras pessoas. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá, Pai, todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, Instruções dos Espíritos, a Lei do Amor, item 9, eles vêm nos dizendo que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes que o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendes a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Neste mês de julho, estamos trazendo a campanha educativa Educação do Sexo. É realmente um tema muito complexo, Laurinha. Vamos chamar André Igor, o nosso tio Viola, para falar sobre sexo, amor e paixão. Além de trazer o que seriam as obsessões no campo do sexo com os desequilíbrios sexuais. Solta aí! Sexo? Amor? Paixão? Esse é o nosso tema da nossa conversa de hoje. Olá pessoal, eu me chamo André Igor, faço parte do Grupo Espírita Ave Luz. Junto com a nossa mocidade espírita, estamos aqui invadindo o seu Júlio Jovem para trazer um tema bastante especial para que a gente possa conversar e entender um pouquinho mais. Sexo, amor e paixão. Obsessão no campo da sexualidade. E para a gente começar tratando desse tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é cada coisa. E para que a gente já possa começar a entender, nós vamos a uma primeira definição, que é o sexo. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 200, no livro dos espíritos, e os espíritos nos dizem que o sexo ele vem para definir a nossa organização física. Define a organização física. E é o mesmo conceito que encontramos hoje nos dicionários, que vem definir também que o sexo tem essa conotação de diferenciar a espécie, o macho da fêmea. E um outro significado também é que o sexo vai significar o ato sexual, a relação sexual. E quando se referimos ao amor, vamos entender que o amor também é aquela afeição que sentimos por outra pessoa. E que ela pode estar ligada de duas formas, tanto pelos laços da consanguinidade, como pelos laços da afinidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos vêm nos dizer, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro nos diz que o amor é como um sol que condensa toda essa ternura. E o Espírito Fênelon nos diz também de que o amor é de essência divina. E, portanto, cada um de nós temos dentro de si. Então, vê como é bom sermos portadores desse sentimento divino, dessa potencialidade que Deus colocou em cada um de nós. E o nosso terceiro tema é sobre a paixão, que é esse sentimento que nós temos de forma intensa por alguma coisa, que tem a capacidade de alterar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E Allan Kardec também pergunta aos espíritos sobre essa paixão, na questão 907 e na questão 908 do Livro dos Espíritos. E é quando ele pergunta se essas paixões elas têm um sentido negativo, ela é má para cada um de nós. E os espíritos vêm dizer que não, que na verdade o que nos faz mal é porque a paixão ela é comparada a um cavalo, que é útil quando ele é governado, mas que ele não é útil quando ele nos governa. Vê que semelhança interessante Kardec consegue nos trazer, que os espíritos nos trazem, na verdade. E aí a gente já começa a refletir de que todos nós necessitamos dessa paixão para evoluir, mas que se a gente deixa que ela nos governe a vida, é quando a gente comete os nossos erros, cometemos as nossas faltas.
Então a gente já vê tudo isso e já começa a relacionar um pouquinho com o tema de hoje. Mas André, como é que tudo isso vai estar relacionado com a sexualidade, com os processos obsessivos? Porque a gente não consegue ter muitas vezes o controle sobre as nossas paixões, principalmente no campo da sexualidade, é quando nos deixamos levar por esse cavalo desgovernado que entramos nos processos obsessivos. E como é que isso ocorre? Através da sintonia, da afinidade de pensamento e de sentimento. Porque quando a gente pensa em algo, estarão espíritos aos nossos lados, pensando também da mesma forma. É a lei de afinidade. Então, quando a gente tem esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento, espíritos nessa mesma vibração, nessa mesma faixa, estarão conosco. E aí, a obsessão ela vai ser caracterizada por uma ação persistente, muitas vezes má, que um espírito tem sobre outro. E é nesse sentido que se dá as obsessões. No campo da sexualidade, pois os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estão destinados, estão direcionados a esse lado menos digno da vida, que é o desregramento sexual, que é a pornografia. Então, é nesse momento que a gente já começa a ver também de como isso se dá. Mas por que esses espíritos vêm até o nosso encontro desta forma? Para instalar esses processos obsessivos. E isso vai se dar porque a energia sexual, a que nós utilizamos muitas vezes no momento do ato sexual, ela é uma energia muito forte. É uma energia divina, é uma energia atrativa e criadora, como nos dizem os espíritos. E por ser essa energia tão forte, tão intensa, aquela energia que dá a vida, os espíritos inferiores, por não conseguirem se desligar ainda da materialidade, eles vêm, através dos processos obsessivos, roubar essas nossas energias. E para isso, eles se instalam esses processos obsessivos, sugam essas energias e aí sentem esse prazer. É uma espécie de vício. E a gente tem tudo isso, entende como funciona, mas o que é que a gente pode fazer com tudo isso? Como é que a gente pode modificar esse processo? Como é que a gente pode utilizar o sexo, o amor e a paixão para que a gente possa crescer e evoluir? E aí a gente lembra das orientações do Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando ele vai dizer que o sexo a gente precisa estudar, a gente precisa compreender. E aí vocês me permitam ler um pouquinho, que é para ser fiel à palavra do benfeitor Emmanuel. Quando ele diz, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E é tudo isso que nós necessitamos para que possamos seguir nessa nossa caminhada, exercendo as nossas funções, exercendo esse amor, essa sexualidade que nos foi dada por Deus, a fim de que a gente possa crescer e a fim de que a gente possa evoluir cada vez mais. Então essa foi a nossa conversa de hoje, pessoal. Nós estamos ainda com esse tema, quem quiser se aprofundar ainda mais, nós temos a nossa Mocidade Espírita Ave Luz, todos os sábados aqui na nossa casa, trazendo temas como esse, bastante interessante e ainda outros. E quem quiser, nos segue lá no nosso Instagram, @mealmocidade. Estaremos esperando cada um de vocês. Vem que vai ter muitas brincadeiras, vai ter um conteúdo doutrinário muito bom e vai ter também, o mais importante de todos, os nossos lanches. Então vem com a gente, gente. Um abraço a todos. Até mais. Como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita.
Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Quem está gostando do programa, fala aí no chat. Fizemos com muito carinho para vocês. Agora, Laurinha, preparamos um combo de esclarecimentos. Vamos trazer alguns pontos sobre sexo sem compromisso, ambientes de festas e motéis. Vamos falar disso segundo o que a doutrina espírita nos mostra, mas não vamos nos aprofundar muito. Não é recomendado, né? Por causa que não tem aquela ligação de sentimento, não tem aquela sensação boa que o sexo deve se transmitir, né? Não tem a ligação, não é só a ligação carnal, não tem a ligação sentimental. Existem as consequências que podem dar, tipo, desequilíbrio do sexo, pode causar obsessão também. Eu acho que seria melhor você esperar por alguém que você goste para fazer isso com uma pessoa especial, para tornar aquilo especial, porque isso é uma coisa especial que se deve ser feita com uma pessoa que seja também especial e não para ser feita com qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu
particularmente não gosto muito de ir pra festa, mas é porque é uma escolha minha. Mas isso vai muito também com quem vai estar na festa, sobre o que vai acontecer na festa, qual é o tema da festa. Porque tem festa que, tipo, tem um clima que é muito incômodo. Tipo, balada. Eu não curto balada particularmente, porque eu acho que ela tem um clima muito pesado. Eu acho que ela suga muita energia da pessoa. E lá tem tantos obsessores atrás de pessoas que têm uma energia bacana, legal para eles sugarem. Eu acho que isso me dá uma agonia muito grande. Assim, eu gosto realmente de ir para festas, mas assim, festas de amigos mais próximos, que eu conheço, que minha mãe conhece os pais, que minha mãe conhece eles. E porque eu sei que naquele ambiente não vai, rolar drogas, coisas ilícitas. E eu sei que é um ambiente onde a gente vai estar para brincadeira, para se divertir, para jogar papo fora. Não vai estar aquele clima harmonioso entre a gente. E eu acho que isso é a melhor parte, é a parte boa da festa. É quando você está com pessoas que você gosta, num ambiente tranquilo, você conhece todo mundo ali, que tá todo mundo ali naquela amizade, naquela vibe legal. E não como o clima que a balada dá, que é só aquele clima de pegação, de drogas, de bebida, essas coisas, que é muito chato. Vamos e convenhamos, é muito chato. Da balada, eu imagino, como eu consigo sentir um pouco da energia do local, eu consigo imaginar que seja um lugar muito escuro, muito repleto de pessoas que estão atrás de vícios, que estão atrás de sugar a nossa energia em si mesmo. Porque é muito esquisito o ambiente. Pela televisão, eu nunca entrei numa balada, mas pelo que eu já passei pela frente, já vi por reportagens, e toda vez que eu vejo, eu sempre vejo uma imagem muito escura daquele local. É sufocante, dá agonia, dá, sei lá, uma sensação muito esquisita. Você percebe que o ambiente do motel, já de fora, você percebe que ele é bem escuro. Você percebe a escuridão que tem em torno dele. Não que seja uma coisa ruim. Na verdade é uma coisa ruim. Mas pra espiritualidade, o motel ele é basicamente um ambiente onde os casais vão pra fazer o que eles querem fazer, mas e voltam junto com uma carreata. Porque eles trazem junto os obsessores. Mesmo falando de um casal que um casal que é casado, que não tem como fazer dentro de casa porque é muita coisa, é muito trabalho, eles acabam indo pro motel pra ter um momento a sós, eles dois. Se algum espírito obsessor que tiver por lá, ele se afinar pelo casal, ele vai continuar acompanhando o casal. Esse é o ruim do motel. Ele é um local de encontro de espíritos que são viciados no sexo, e que vão para lá exatamente para absorver a energia que o sexo gera das pessoas que vão pro motel. E se ele gostar muito da energia daquele casal, ele continua acompanhando o casal o resto do período que eles estiverem juntos. Quando a gente vai pro motel, a gente só tá alimentando o vício de um espírito. Não se iluda. As relações sexuais são a base da sua vida. É a energia mais poderosa do espírito. Porque a energia da criatividade, a energia da criação é a energia sexual. É a mesma. Você pode usar para ter uma relação sexual, e pode usar para fazer uma música, pode usar para falar aqui. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou usando a energia sexual. Quando as meninas estavam cantando aqui, elas estavam usando a energia sexual. É a mesma energia.
Ela é a base da vida. Mas os relacionamentos são importantes. Então, relacionamento é amor. Tudo mais vem como consequência e vem em abundância. Mas é amor. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa sério nisso. Realmente, a gente aprende muita coisa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquisa, procura, porque o tema é amplo. Então, pessoal, na Mocidade Espírita Luz a gente aprende várias coisas, conhece pessoas, apresentamos trabalhos, vemos, ajudamos diretamente. E agora vamos convidar duas pessoas muito especiais. Aqui ela vai falar um pouco sobre a mocidade e a Adriana, que vai falar sobre um evento muito especial que foi o Júlio Jovem. Olá! Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é o Instituto do Jovem. Na metodologia Alta de Souza, após o ciclo introdutório, o futuro trabalhador da Casa Espírita pode escolher, de acordo com a sua afinidade, em qual frente de trabalho ele pode se especializar na Casa Espírita e continuar os seus estudos. O Instituto do Jovem é a frente de trabalho que abraça o jovem visando o estudo, a evangelização, a interação com o jovem a partir dos 12 anos de idade. No Instituto do Jovem, nós aprendemos o que é o adolescente, como trabalhar com o adolescente, como levar Jesus para o adolescente, sempre dentro dos princípios da doutrina espírita. A Mocidade Espírita é o núcleo de trabalho do Instituto do Jovem, que visa atender, acompanhar, direcionar o jovem a partir de 12 anos de idade nas atividades dentro da Casa Espírita, bem como proporcionar a troca de experiências e oportunidade de contribuir para o jovem, para a própria mocidade e para o centro espírita na qual está vinculado. Então, se você sentiu no seu coração esse desejo de vir participar conosco, venha para a Mocidade Espírita, venha participar desses momentos especiais, onde a gente se reúne em torno da palavra do Cristo, para aprender um pouco mais, para compartilhar e fazer grandes amizades. Oi, pessoal! Eu sou a Adriana, do Instituto do Jovem, do Grupo Espírita Ave Luz, do MEAL. Para falar com vocês sobre o Júlio Jovem. A terceira edição do Júlio Jovem aconteceu esse ano aqui na nossa casa. Você sabe o que é Júlio Jovem? Você já veio? Não? Júlio Jovem é uma oportunidade que a Casa Espírita abre para o protagonismo da juventude dentro do Espiritismo, fazendo palestras, cantando, fazendo apresentações artísticas e muitas outras coisas. Então a gente teve 4 terças-feiras em que nós coordenamos a reunião pública e falamos para todos e para os jovens, lógico, né? Então, na primeira semana, nós falamos sobre justamente o papel do jovem dentro da Casa Espírita. Na segunda, o jovem e as mídias sociais. Tema muito importante, hein? Na terceira semana, a gente falou um pouquinho sobre a sexualidade à luz da doutrina espírita. E para encerrar, o papel do jovem na pandemia. E aí, gostou? Quer participar com a gente? Então fica ligado aqui no nosso Instagram, MEAL Mocidade. Acompanhe-nos e a gente em breve vai dizer como e quando você pode participar. No começo do século, pesquisadores como César Lombroso, Enrico Morselli, Kirward Carrington falaram sobre a possibilidade de a maturação das energias sexuais estar ligada aos fenômenos como os de poltergeist, haja visto a influência das glândulas endócrinas e sexuais sobre a vida psíquica das pessoas. Como isto ocorre? Seriam energias sexuais mal canalizadas? Como educar o médium nesta circunstância? Temos observado
nas essências de poltergeist, de apedrejamento, de combustão espontânea, de objetos que se deslocam, que existe sempre próximo ou nos arredores um adolescente. Neste momento da puberdade, quando as energias sexuais começam a compor os órgãos anexos, há naturalmente uma força que eclode no indivíduo e de que os espíritos levianos que os assessoram se utilizam, inimigos de outras vidas. Temos visto pessoas nas quais eles cravam agulhas, alfinetes e dão cortes, ou escrevem palavras fazendo a epiderme sangrar, imprimindo ali fenômenos de poltergeist, fenômenos muito dolorosos e fenômenos também de sangramento, graças ao seu passado de delito e à energia liberada. A terapêutica é essencial. Atender a esses jovens com o passe de imediato, a evangelização, e à medida em que vão passando da puberdade para uma outra fase, o amadurecimento mental, o controle, a disciplina sexual, o controle das suas energias genésicas, porque nada se perde na natureza. O organismo é um laboratório. O orgasmo que não é exteriorizado por esta ou aquela impulsão de um relacionamento, o organismo libera espontaneamente durante o sono, ou é transformado em energias de outra natureza. Contou-me Chico Xavier como os espíritos o ajudaram a transformar as suas energias sexuais em energias para a psicografia. E depois que ele me contou uma bela história, que ele foi narrada por Emmanuel, numa simbologia muito bonita, aprendemos também a canalizar as nossas forças sexuais, para que elas nos dessem potência de voz, nos ajudassem em outros ministérios. E o Dr. Jorge André dos Santos, baiano naturalmente, escreve um livro admirável, que ele intitula Forças Sexuais da Alma, em que há uma canalização muito boa, porque as glândulas endócrinas são fundamentais à nossa vida orgânica, psicológica, psíquica. E essas energias bem canalizadas, que os esoteristas costumam chamar soerguer o Kundalini, a serpente, elevar a potencialidade para a cerebração, a fim de vitalizar, é um exercício mental que poderemos fazer através da meditação. Não me refiro à meditação transcendental, da reflexão, da disciplina pelo pensamento, porque os nossos órgãos sexuais atendem apelos da nossa vida mental. E quando eles, por acaso, se manifestam extemporaneamente, nós estamos sob distúrbios de comportamento. Daí, as forças sexuais são muito importantes para o exercício da mediunidade. E elas podem gastar-se sem qualquer prejuízo. Quando as pessoas têm uma vida sexual que não é saudável, e eu me refiro que um casal, parceiros que vivem com dignidade, vivem castidade. Porque não é o intercurso sexual que desgasta as glândulas. É a mente viciada que lança toxinas nas glândulas sexuais. Porque existem também os hormônios da ternura, o orgasmo do amor psíquico, o êxtase. Estabelece alguns que nos êxtases de Santa Teresa, de São Francisco e de outros, o organismo tinha descargas de orgasmo, como é natural. O organismo ainda é animal, é instinto. No momento da elevação e do êxtase, o corpo reagia conforme a sua finalidade, de uma glândula de secreção externa. Então nós poderemos canalizar essas energias com resultados muito saudáveis, através da nossa vitalidade. Há uma imagem de Buda que às vezes eu uso. E diz: se nós pegarmos uma vela, acendermos o pavio em uma sala fechada, o combustível que mantém a chama demorará, digamos, 8 horas. Se nós abrirmos uma janela que canalize vento, o combustível suportará talvez 4 horas. Se nós acendermos a vela nos dois extremos, o combustível não irá 2 horas. É que vale dizer, quando nós
gastamos o combustível com energia, nós multiplicamos o tempo de uso. Quando nós o consumimos demasiadamente, nós desperdiçamos a energia e naturalmente se acaba sem que tenhamos uma ideia de tempo e de espaço. Daí os médiuns que exercem saudavelmente a mediunidade devem ter equilíbrio, disciplina, educação sexual, como devem ter educação moral no sentido genésico, no sentido geral, porque não adianta controlar o aparelho genésico e falar da vida alheia, e ter ódio, guardar ressentimento. Conheço pessoas muito bem educadas sexualmente, mas portadoras de um ressentimento terrível, de uma inveja impiedosa, e que adoram crucificar o próximo, dizer eu vivo em pureza da alma, que também isso é um conflito psicológico. Quando a pessoa projeta a imagem do que não tem coragem de fazer e exibe a falsa pureza como mecanismo de projeção do ego. Então, as forças genésicas devem ser muito bem canalizadas, como todas as nossas energias, com uma finalidade edificante. Então, gente, o programa está chegando ao fim, mas não se preocupe, mês que vem tem mais. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Então, depois de muito aprendizado, de muita alegria com toda essa juventude, com essa energia dos jovens, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer todas as oportunidades que nos são dadas, agradecer por este mês de muita alegria, de muito aprendizado. Sabemos que muitos jovens foram resgatados e auxiliados durante este período. Gratidão por todo o amparo à espiritualidade, à nossa Mãe Maria e ao nosso irmão, Mestre Jesus. Que nós possamos continuar trabalhando, auxiliando e mantendo essa alegria de viver, dando muitas oportunidades de trabalho aos jovens e muito amor, e que muito amor possa ser espalhado. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor possam habitar sempre dentro dos nossos corações. Que assim seja. E assim terminamos o programa de hoje. Desejamos a todos e todas uma ótima semana. Fiquem com Deus e nunca esqueçam, todo dia é tempo de esperançar. Todo dia é tempo de esperançar, de esperançar. Esperançar, esperançar, esperançar.